Pois bem, boa tarde pessoal, tudo bem? Vamos ver se já entramos ao vivo aí. O Rubens está controlando lá, deixa eu dar uma acertada aqui, mas uma boa tarde para todos e todas, né? Vamos fazer uma live hoje para a gente falar de eleições. Eu espero que esteja tudo bem com todo mundo aí nesta pandemia. Nós estamos tendo que ficar em casa, não é fácil não, né? Doido para sair para a rua para gritar fora Bolsonaro. Enquanto o povo chega aí, nós vamos acertando aqui nossa live. Obrigado aí a Nilda Lopes, que já entrou aí com a gente. É um prazer, boa tarde, viu? Ana Luísa entrou também, muito obrigado aí pela presença de vocês. Nós já estamos com mais de 50 pessoas já na sala conosco. A Eva, Oséias, esperando a turma entrar para a gente começar. Claudinha, obrigado, viu? Já trouxe aqui, ó, nosso Lulinha. Esse Lulinha faz um sucesso. Todo mundo querendo ganhar um Lulinha desse. É o Lulinha Paz e Amor. Saudade do Lulinha, hein? Já pensou agora na pandemia? A gente com o Lula na presidência, cuidando do povo, era outra coisa, né? Pessoal, vocês viram que o cara de pau do Bolsonaro foi lá no São Francisco inaugurar a obra do Lula? Lula e Dilma, né? Mas principalmente o Lula, que é o pai da ideia da transposição do São Francisco. E foi lá o Bolsonaro inaugurar um trecho, como se ele tivesse feito alguma coisa pelo São Francisco, pelo nordestino, não fez nada. Sabe o que eu falei na Câmara? Que ele fica inaugurando obra dos outros porque ele não tem o que inaugurar. A única coisa que o Bolsonaro pode inaugurar é comprimido de cloroquina, que ele botou o exército, diz que tem comprimido para estoque de 5 anos de comprimido de cloroquina, que ele mandou o exército fazer. Dinheiro público jogado fora, né? Achando que a cloroquina podia ser remédio, que não tinha comprovação de ninguém, nenhuma parte do mundo, para o Covid-19, para o coronavírus. Deu com os burros na água e gastou dinheiro público. Então a única coisa que Bolsonaro tem para inaugurar é comprimido de cloroquina. Por isso que ele foi lá inaugurar a obra do Lula. Mas nosso Lulinha está aqui. Isso é para espantar Bolsonaro. O pessoal vai entrando aí, nós já vamos preparar, tá? Nós já estamos com mais de 70 pessoas na sala, já entrando. Vamos esperar aí chegar um número maior para a gente começar. Vocês viram que teve o Stop Bolsonaro? E eu girei. Esse Globo fez o maior sucesso. Isso aqui é para os bolsominions não entrar na live. Dizer que a terra é redonda, eles somem. Redonda, dá a volta, não é plana. Aí, bolsominions, a terra gira, é redonda, não é plana. O Bolsonaro fica doidinho. Stop Bolsonaro, é mundial. Stop Bolsonaro, é mundial. O Ricardo Oliveira entrou aí. Fala, prefeito. Tamo aí, né, Ricardo? Vamos lá nessa pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte. Precisa também de falar disso. Nós vamos agora mesmo conversar sobre isso também. Tereza, um abraço. Então tá aqui, ó, os bolsominions. A terra gira, viu? É, gira, gira, gira. Não é plano. Isso aqui é para espantar Bolsonaro, eles somem. Eles andam meio sumidos já, né? Bolsonaro caladinho depois da prisão do Queiroz. Mulher do Queiroz diz que quer abrir o bico. Com isso o Bolsonaro vai ficando calado, calado. Agora virou namorado do Centrão. Só faz o que o Centrão manda. Já lotou o governo de Centrão. Os ministros fugindo. Weintraub, está lá nos Estados Unidos. Fugiu. Vocês lembram que eu pedi para pegar o passaporte dele, que ele ia fugir, né? Gente falou, você é exagerado. Eu falei, vai fugir. Ele fugiu mesmo e fugiu com Bolsonaro e Itamaraty, deixando ele com passaporte de embaixador diplomático, até ele fugir. Só fizeram a exoneração dele depois que ele tinha fugido, ou seja, o Bolsonaro deu fuga para o Weintraub. E ele deu fuga para o Weintraub, deixa eu falar aí com o pessoal, é bom vocês saberem, porque tem um contrato lá de milhões,
que é feito com a esposa, ex-esposa do Assef. O Assef é o anjo, o advogado que apareceu, o advogado dos Bolsonaro, que vê as falcatruas deles. Como é que o Assef recebe? Ele recebe dinheiro público para ser advogado do Bolsonaro. Então tem uma empresa que é da ex dele e eles foram só aumentando contratos com essa empresa. Um contrato de milhões, 16 milhões, foi feito agora recentemente pelo Weintraub. Ou seja, ele pagando a conta do Ministério da Educação para o advogado do Bolsonaro via a empresa da ex-mulher dele, que é sócia ainda do Weintraub, do Assef, que é o anjo. Então vocês perceberam, né? Que com contratos milionários ele paga o advogado, o anjo, para esconder o Queiroz, para esconder a mulher do Queiroz, e dizem que deu fuga também para o Adriano da Nóbrega, aquele do escritório do crime, cujo escritório matou a Marielle, que tem aqueles que estão presos por pertencer ao escritório do crime que mataram Marielle. Então vocês vão vendo que tem toda a ligação. E esse Assef deu fuga para o Adriano na época. Então vai se ligando milícias, Marielle, Bolsonaros, Anjo, Weintraub, contratos milionários e assim por diante. Aí eu descobri que existe um edital também de milhões, nesse caso chega a 500 milhões, que é um edital para compra de livros didáticos infantis, são para milhões de crianças no Brasil inteiro, mas este edital é arrumadinho para ganhar a turma da Terra Plana, que tem editoras, cujos edital agora só possibilitaria compra de livros com aquela ideologia esquisita da Terra Plana para crianças. Então, com isso, eles ganhariam essa licitação, em torno de 500 milhões de reais. Também já estava assinado pelo Weintraub. Essa eu denunciei, está no Tribunal de Contas da União, solicitando a rescisão desse edital. Ou seja, que o edital seja desmanchado e seja feito outro edital. Então, enquanto nós não começamos, vou dando também as notícias. Reginaldo Bezerra, obrigado aí. Está nos assistindo. Reginaldo é lá no nosso Bonfinópolis. Um grande abraço aí, viu, para a turma de Bonfinópolis, nosso Noroeste Mineiro. Espero que estejam todos bem aí. Todos aí no nosso Noroeste esteja bem. Estou aqui preso em Belo Horizonte, não posso ir para Brasília, senão dá uma passada aí em Bonfinópolis para a gente conversar. Ok? O Zé Carlos está perguntando também o que a Câmara está esperando para pedir o impeachment do Bolsonaro. A pergunta tem que ser feita para o Rodrigo Maia. O que o Rodrigo Maia não põe para votar o impeachment do Bolsonaro? Na verdade, já tem lá mais de 40 pedidos de impeachment. Tem impeachment para todo quanto é gosto, porque o crime que ele comete é muito. É crime contra a democracia, é crime de corrupção, é crime de família, é um monte de crime que ele faz, é crime contra o Supremo, é crime de autoritarismo, enfim, crime não falta no Bolsonaro. Agora, o que ele fez? Ele se arrumou com o Centrão, é o que eu estava falando. Então ele arrumou 200 deputados e está distribuindo emenda e cargo, que é para garantir que não tem impeachment. E o Rodrigo Maia também acaba se aliando às teses econômicas do Bolsonaro. Então por que o Bolsonaro não cai? Porque as elites brasileiras ainda estão neste projeto ultraliberal do Paulo Guedes de tirar direitos dos trabalhadores, de enxugar o tamanho do Estado e acabar com o serviço público e, nesse sentido, sustentar o lucro do mercado e do capital financeiro, e com isso eles vão permanecendo no governo e aprovando projetos antipopulares. A gente não deixa de reagir, pessoal. Então nós temos algumas notícias boas. Por exemplo, a medida provisória 905, que acabou, que queria acabar definitivamente com o direito dos trabalhadores, nós conseguimos que ela caducasse. Essa semana caducou também a medida provisória 922, que é a medida provisória que acabava com concurso público. Conseguimos que ela caducasse também. Foram duas vitórias importantes da bancada do PT, especialmente do núcleo do trabalho do PT, que eu coordeno, viu? Eu coordeno o núcleo do trabalho do PT, é uma tarefa importante que eu estou tendo lá. Então nós obtivemos essa vitória. Mas, ao mesmo tempo, eles aprovaram aquela medida provisória 927, que tirou um monte de
direito dos trabalhadores durante a pandemia. Pra vocês terem uma ideia, se uma empresa vai mal das pernas, ela denuncia que está mal e paga ao trabalhador demitido só metade da verba rescisória. Até isso eles aprovaram lá, arrancando o couro do trabalhador em plena pandemia. Então essa eles aprovaram, e aprovaram a privatização da água e do esgoto, como vocês viram. Então lá está uma queda de braço. Quando o assunto é econômico, une-se a direita com a ultradireita, bolsonarista, terra plana, e eles acabam fazendo uma maioria lá. E a gente vai buscando fazer essa resistência na Câmara e no Senado. Então, uma queda de braço, e o Paulo Guedes prometendo que pós-pandemia ele vai voltar com tudo nas medidas ultraliberais. Por isso é que o impeachment e o movimento fora Bolsonaro são importantes para a gente resistir. O Lucas está falando que o Tribunal Internacional de Haia protocolou denúncia contra o genocida Bolsonaro. Apertar mais, isso aí. Temos que fazer isso mesmo, Lucas. É genocídio mesmo. Já são mais de 60 mil mortos. É muita coisa. Bolsonaro falava que não ia passar de 800, que era uma gripezinha. O genocida já está levando milhares de brasileiros à morte, e já dizem que isso vai passar de 120, 150 mil mortos no Brasil, infelizmente. Porque com a política dele de não dar condições da pessoa ficar no isolamento social, não dar condições a estados e municípios de combater a pandemia, o coronavírus, ele vai incentivando as pessoas a saírem às ruas. Bolsonaro vai desordenando o combate à pandemia. Então ele é, de fato, o Lucas tem razão, um genocida. Isso que Bolsonaro é, e vai ser e está sendo processado no Tribunal de Haia. É crime internacional, é crime contra a humanidade. É preciso que seja dito. Falar nisso, pessoal, para que, entrando então no primeiro assunto, para que a gente não tenha que fazer processo de eleição no meio da pandemia. Aliás, os bolsonaristas queriam, né? Bolsonaristas e alguns maus prefeitos também queriam, porque faz logo a eleição. A gente faz ela rápido, sem debate, sem nada, e passa batido. Então os bolsonaristas estavam doidos ou para fazer agora, ou na verdade alguns queriam prorrogar o mandato por 2 anos para coincidir, tirar a eleição agora do povo brasileiro e julgar daí a 2 anos prorrogando o mandato. O maior entusiasta disso, sabe quem era? Aécio Malvadeza, ou Aécio Neves. Ontem ele absteve da votação nos 2 turnos, dizendo que isso não adianta agora, que 1 mês e meio só não adianta, mas na verdade o que ele queria era prorrogar para fazer gracinha para prefeitos e vereadores atuais mais 2 anos. Só que bons prefeitos e bons vereadores serão eleitos nesse pleito. Mas é que o Aécio, como está com a bola muito murcha, queria fazer gracinha adiando eleições, o que é inconstitucional, embora Aécio Neves, com inconstitucionalidade, não está nem aí, né? Foi um dos principais responsáveis pelo golpe que tirou a Dilma, um impeachment sem crime nenhum, nem de responsabilidade nem nenhum, proporcionado por Aécio, mais o Eduardo Cunha, que está preso até hoje, por essa Lava Jato, que eu vou falar dela agora mesmo. Então o Aécio está, pessoal, nesse papelão. O que virou Aécio Neves, né? Depois de tudo que fez contra a Dilma, está lá agora, é um verdadeiro deputado fantasma. Mas nós conseguimos adiar a eleição. Adiou por 1 mês e 11 dias, pelo menos para que a gente possa fazer o período eleitoral no mês de outubro e um pedaço de novembro. Então nós teremos campanha mesmo em outubro até metade de novembro, até 15 de novembro. Até lá, a pandemia, esperamos, já esteja mais controlada, porque fazer a campanha exatamente em agosto e setembro seriam meses muito perigosos para essa campanha eleitoral. Por isso é que adiou. Os prazos ficaram o seguinte, deixa eu passar aqui para vocês que eu estou acompanhando aqui na tela. Convenções partidárias, que seria o 20 de julho, passou para 31 de agosto até 16 de setembro. O início da campanha, como eu disse, 26 de setembro. Então já estará, esperamos, com esta pandemia já em declínio, tomara, né, se o Bolsonaro não atrapalhar muito. E o primeiro turno da eleição em 15 de novembro, o segundo turno 29 de novembro.
Então nós teríamos de 26 de setembro a 15 de novembro para fazer a campanha. A campanha seria basicamente no mês de outubro e novembro, que nos dá uma folga. Atenção para quem é candidato aí a vereador, prefeito, tinha que desincompatibilizar o servidor público até sexta-feira agora, amanhã. Conseguimos passar para 15 de agosto. Então, quem vai ser candidato não precisa mais descompatibilizar amanhã. Já pode descompatibilizar 15 de agosto. Esse é o informe, então, do adiamento da eleição. O PT votou favorável e eu fui um dos deputados que fiz a defesa da prorrogação das eleições para garantir que ela fosse adiada, mas que os mandatos não fossem prorrogados para 2022, acabando com as eleições municipais. Eu sempre tive por mim que a eleição municipal tem mesmo que ser separada das eleições nacionais. É a especificidade do município, é valorizar o papel do município, do vereador, do prefeito. Você faz tudo de uma vez, você tira aquela disputa municipal que tem para a gente também uma importância, um gostinho especial. Eu fui vereador em Belo Horizonte 10 anos, fui da lei orgânica do município, então eu sei da importância que tem o pleito municipal, que tem a democracia no município. Por isso até eu aceitei esse desafio de colocar meu nome para ser examinado no PT aí também como pré-candidato a prefeito em Belo Horizonte. Então o calendário ficou esse, pessoal. Posso tratar de um outro assunto com vocês aqui? A Fátima Pacheco está reforçando aqui, Zema irresponsável e fora Bolsonaro. Deixa eu falar do Zema um pouquinho antes de entrar no Moro e na Lava Jato. O Zema prometeu hospital de campanha, quando a gente foi ver não tinha UTI, não. Não entregou nada até hoje, não tem absolutamente nada. Esse Zema, eu vou te contar, é um irresponsável. Além de demagogo e irresponsável. Como ele não faz nada em relação ao combate à pandemia, agora foi mexer com o servidor público em plena pandemia. Mandou para a Assembleia Legislativa, estava conversando com a Beatriz Cerqueira, nossa deputada estadual, da presidente da Comissão de Educação, e a Bia estava falando que a reforma dele é uma reforma previdenciária, sindical, e uma reforma também na carreira dos servidores públicos, que praticamente termina com tudo, que é a chamada reforma administrativa. Então ele mandou para lá um monte de projetos de lei dentro de um pacote que praticamente liquida com o serviço público. Aquilo que os tucanos vinham fazendo com choques de gestão, agora o Zema reforçou com esse pacote que ele chama de reformas, que na verdade é um ataque completo aos servidores públicos. Aposentados estão desesperados, porque ele passa a cobrar dos aposentados também, tem muito aposentado me ligando. Então o caso no serviço público em Minas, pessoal, é um caos, e o Zema resolveu atacar isso em plena pandemia. Isso é covardia, Zema, covardia, porque você sabe que os servidores do povo não estão podendo se mobilizar no momento desse. Então você manda um pacote covarde para a Assembleia Legislativa. Mas você vai acabar mal nesse negócio, porque os deputados também estão vendo que eles não podem fazer com o povo mineiro essa covardia. Lá na Câmara Federal, a gente está votando projetos quase que só que tenham consenso. Projetos que são polêmicos dessa forma, não podem ser votados dessa forma virtual, não, porque não tem mobilização social. A Beatriz Siqueira já entrou na justiça contra esse pacote de reforma administrativa. Nós vamos ter que fazer com que esse pacote seu de reforma administrativa, reforma previdência, reforma sindical, seja retirada. O que você tinha que fazer, Zema, retirar isso para dar aos trabalhadores condições de se mobilizar. Isso é covardia que se faz com os outros, não permitindo mobilizações. Então, é isso que eu tinha que falar do Zema, que vocês me cobraram aqui. De falar em mobilização, foi bonita a mobilização dos meninos ontem dos aplicativos, hein? Os sinais do tempo. Esses moços e moças não tem praticamente, estão uberizados, não tem praticamente direito nenhum. Ainda vai uma deputada federal, lá na Câmara Federal, dizer que é melhor assim, porque pelo menos eles garantem emprego. É impressionante. Me lembra a época que a gente vê nos livros da escravidão, onde os escravocratas falavam com os escravos, é melhor você continuar escravo
do que você não ter o que comer na senzala e colocava o escravo no pelourinho sem direito nenhum. Agora é a mesma coisa. As pessoas estão na rua, 50% do povo brasileiro não tem o que fazer, não tem emprego, não podem trabalhar na economia informal, portanto é metade da população brasileira, não é mão de obra para nada mais, metade do povo brasileiro não tem mais nenhum a fazer, pessoal, é muito grave isso. E eles querem, da outra metade, retirar todos os direitos, dizendo que isso vai gerar mais emprego. É uma mentira. É trabalhar com as pessoas no sentido da escravidão, ao invés de fazer economia desenvolver. Isso não ajuda nem o pequeno e microempresário também não. Porque não adianta tirar direito dos trabalhadores deles, porque vão ficar mais pessoas sem direito a ter algum dinheirinho para aquecer a economia. Então vai acabar tudo falindo. O que ele tem que fazer é o contrário. É abrir crédito para pequenos e microempresários, coisa que o Bolsonaro não faz, e dar condições de gerar emprego e de ter recursos na economia. Então esses R$600 que nós aprovamos lá, isso tem que ir pelo menos até o fim do ano. O Bolsonaro já está falando em acabar com isso. Então não há solução também para os pequenos, médios e microempresários em retirar direito dos trabalhadores. Isso não resolve o problema também deles e, é claro, muito menos dos trabalhadores. Então esse trabalho precarizado, que a Claudina está falando aqui, é dos capitalistas exploradores. E ontem os meninos do Uber deram um show, né? Parabéns para eles. E ó, eu vi a pauta de reivindicações, atenção, isso é importante. E apresentei ontem, junto com o deputado Alencar Santana de São Paulo, um projeto de lei, já está protocolado lá, que obriga as operadoras, né, que empregam, entre aspas, esses meninos, eles vão ter que, pelo menos, alojá-los de maneira decente, com água, com banheiro, com alimentação, um lanche. Eles vão ter que ter um lugar fixo onde essas pessoas são acolhidas para sair para trabalhar. Não vai ser mais esse regime de escravidão, não. Então eu apresentei já esse projeto de lei junto com o Alencar Santana, que é para proteção desses uberizados, dos trabalhadores de aplicativo, né? Que eles falavam que eram microempreendedores, nada, são trabalho escravo que os capitalistas estão desenvolvendo. Então esse projeto de lei foi apresentado e eu quero saudá-los pela greve de ontem. Pessoal, mais um assunto aqui, ó. Vocês estão acompanhando aí a Lava Jato? Que coisa, hein? Agora a Vaza Jato publicou a relação dos procuradores da Lava Jato, os lá do Paraná, Dallagnol e companhia. A relação deste Dallagnol e destes procuradores com o FBI, com a polícia americana, os agentes americanos. Agora está claro por que eles atacaram tanto as empresas de construção como Odebrecht e outras, até a falência delas, e o ataque que fizeram a Petrobras contra o pré-sal. Tinha dedo americano lá, ó, trabalhando junto com o Dallagnol e com o Moro, traindo o nosso país, fazendo com que contratos bilionários e multas bilionárias fossem aplicadas a bem dos Estados Unidos, que trabalhava na falência dessas empresas. Portanto, não tinha nada de denúncia da corrupção, tinha sim um conluio entre os Estados Unidos e a Lava Jato. Agora isso está ficando absolutamente claro. E eu estou lá com a CPI que pediu do Moro, por interferência que fez, aliás, pelo que ele permitiu que o Bolsonaro fizesse interferência em tudo quanto é local, enquanto ministro, prevaricou e depois saiu fazendo denúncia como se não tivesse ele também responsabilidade. A CPI minha já está lá, ó. Quase todo o PT já assinou, nós somos uma bancada de 54, já assinaram 52 deputados. Tem a assinatura do PDT, que inclui aí o Túlio Gadelha, o Pompeu de Matos, vários do PDT que assinaram. O PSOL, a líder, a Fernanda Melchiona, já assinou, o David Miranda, a Erundina, o Edmilson, que vai ser candidato a prefeito lá em Belém. O PV também, o Célio Sturte assinou, o PCdoB,
até do PSDB, o Eduardo Barbosa, que aqui de Minas assinou, o Bacelar do Podemos. Então eu estou, por enquanto, com 78 assinaturas. Nós precisamos de 172 assinaturas. Ainda falta muito. Mas como vocês estão vendo que as denúncias contra Moro e a Lava Jato estão crescendo, me ajudem a cobrar a CPI do Moro, para desmascará-lo. E o Dallagnol, terça-feira, vai ser julgado pelo aquele PowerPoint que ele fez de mentira do Lula, para poder fazer uma denúncia política, que não tinha absolutamente nada técnico e nada comprovado, que ele fez aquele PowerPoint contra o Lula. Ele vai ser julgado por isso agora, por crime que ele cometeu, na terça-feira. Vamos ver se o Conselho do Ministério Público tem a hombridade agora de fazer com que esse Dallagnol seja punido nesse julgamento que vai ser na terça-feira, que é o julgamento do Dallagnol. Aliás, o Dallagnol fujão, né? Eu convoquei para ele ir na Câmara, ele nunca foi. Nas vezes que eu convoquei, vocês lembram, eu botei lá um PowerPoint do Dallagnol, mostrando as interferências dele, tudo com o Tucano, interferência dele com a direita, interferência dele no governo Bolsonaro, que ele tinha uma esperança que fosse combater a corrupção. Então eu fiz o PowerPoint do Dallagnol e botei a placa, Dallagnol fujão. Foi o convite, né, a convocação que eu fiz, que ele nunca foi lá. E o Moro, quando eu fui, vocês lembram que eu cobrei na cara dele, né, para ele devolver o iPad do neto Arthur do Lula, que morreu, que o covarde do Moro, junto com a Polícia Federal, até iPad do neto do Lula eles levaram. A covardia grande que fizeram com o nosso presidente, não pouparam nem o neto do Lula na época. E o Moro ficou lá com aquela cara de tacho, aquela cara de quem comeu e não gostou, que é aquela cara que ele tem de bandido lá do Paraná, junto com o Dallagnol. Foi o que eles fizeram com esse Brasil todo agora. Aí depois sai do governo, ainda quer dar de herói. Esse Moro, fingindo que não sabia o que era o Bolsonaro e o governo dele. Então, Lava Jato, pessoal, isso que eu queria dizer para vocês. Para ir terminando nossa live, eu falei do ministro da Educação que fugiu, tem agora esse que nem entrou, né? Ele disse que pediu demissão, mas nem entrou, é muito engraçado. Mas tem um caso importante que é o Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Nós estamos fazendo uma ampla campanha para ser aprovado o Fundeb. O presidente Rodrigo Maia prometeu que coloca em votação o Fundeb agora na metade de julho. Então eu espero que a gente possa aprová-lo, pedir às entidades de educação, a todos vocês, que possam estar pressionando o Congresso Nacional para entrar com o Fundo de Educação Básica em votação. É uma emenda constitucional que torna o fundo permanente e coloca mais recursos federais. É uma PEC, portanto, muito importante ser aprovada, porque o fundo termina a validade dele esse ano. Se não for renovado, ano que vem não tem dinheiro para a educação pública brasileira. Então a campanha do Vota Fundeb é uma campanha, portanto, muito importante para a gente fazer. Então, pessoal, isso que eu queria tratar com vocês aqui hoje. Eu falei dessas questões, né, do Lava Jato, de tudo. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui, desejar e pedir que vocês tomem o cuidado, fiquem em casa, não acreditem nesse Bolsonaro, isso não é gripezinha, não é resfriadinho. Então, fiquem tranquilos em casa, nós vamos vencer esse período da pandemia e já vamos nos preparar para ir às ruas, viu? Bolsominions, ó, aqui um pouco, nós vamos estar com os lulinhas, com todo mundo, indo aí às ruas, viu? Vamos girar aqui a terra, que eu vi um bolsonaro ali, ó, Nino Jefferson, defensores de bandidos. Bandido é o Queiroz, Nino. Você lembra do Queiroz? Ô, Nino, lembra do Queiroz, Nino? Tem vergonha, Nino? Você até hoje está acreditando nisso? Você acredita no Dallagnol? Aqui, ó, um lulinha para você, tá bom? Grande abraço. Ó, Claudiana dando parabéns, Natanael, obrigado. Bolsominions, deixa eles para lá, a gente afugenta eles girando a terra, né? Não é plana. Uma pessoa que acredita que a terra é plana pode ter alguma coisa na cabeça? Uma pessoa que acredita no Bolsonaro, que disse que nós íamos ter só 800 mortos. Um Bolsonaro que recebeu uma pessoa
lá naquele quadradinho que ele fica, aliás, ele parou de ir, tá com medo de ir lá, e recebeu uma pessoa que disse que ia curar o coronavírus e o Covid-19 mascando alho porque tinha cheiro de enxofre. E ele manda procurar o Ministério da Saúde para ver como é que seria essa cura. Ou seja, uma pessoa que acredita nisso, realmente é um prejuízo para o Brasil muito grande. Por isso que a gente fica, às vezes, fica com dó de uma pessoa que é bolsonarista, assim, convicto. Às vezes está enganada, né? Tem alguns que são enganados. Muito evangélico é enganado com as mentiras, com as fake news, isso é verdade. Tem outros que agem de má fé, às vezes são milicianos. Um miliciano ganha com o Bolsonaro, aí ele e tal. Agora, pessoas, né, que têm uma formação cultural, pessoas que sofrem nas periferias, votar no Bolsonaro, realmente a gente precisa de ficar, às vezes, com dó disso. Por isso que eu gosto muitas vezes de responder aos bolsomínios para a gente não deixar guarida, né, para que eles enganem as pessoas. Mas cada vez tem menos gente enganada e a popularidade do Bolsonaro está cada vez despencando mais. Pessoal, é isso então. Agradecer aí a Lucena, os seus amatos, Luciana, falando aqui da fake news. Deixa eu lembrar disso, Luciana. Quando eu fiz a denúncia do Weintraub fugindo, que eu falei com vocês, aquela deputada Carla Zambelli, essa é bolsonarista de má fé, finge de sonsa, aquela casou agora com um general aí que controla as brigadas do Exército, das Forças Armadas. Essa mulher fez um tweet dizendo: você vai conhecer a tsunami bolsonarista. Aí encheu minha rede de robôs, de bolsonaristas, dizendo que ia me matar, que ia matar minha família, nomes horrorosos. Foi assim que eles funcionam. Mas ela é tão desprovida de neurônios que ela acabou provando aquilo que todos nós temos dito, que eles comandam robôs e redes bolsonaristas de ataque, muitas vezes com dinheiro público. Por isso que esta mulher, essa Carla Zambelli, por isso que essa Carla Zambelli... Ô Prata, um grande abraço. Prata pedindo para eu pedir o pessoal participar do vídeo. Obrigado, viu, Prata? Manda um abraço aí para Marília. Prata, vocês não conhecem, é amigo meu, conhecido, companheiro, fundador do PT de muito tempo, e dentre outras qualidades é também marido da Marília Campos, nossa futura prefeita de Contagem. Então mandar um abraço para o Zé Prata, mandar um abraço para Marília, e o Prata dizendo para eu chamar o bolsonarista para participar do vídeo. É mesmo, vai lá, bolsonarista, participa do vídeo, vê se você consegue colocar alguma coisa na cabeça. E a Carla Zambelli, então essa deputada bolsonarista, ela então deu a prova de como é que tudo funcionava. Ela escolheu o alvo, que era eu, porque eu tinha pedido para prender o passaporte do Weintraub, direcionou os bolsonaristas, mandou que eles atacassem e logo eles vieram para o ataque com os robôs, prometendo morte, xingando, ameaçando a família e assim por diante. Então fica claro como funciona o esquema bolsonarista de fake news e de disparo em massa de WhatsApp. E ela, essa Carla Zambelli, tem o sigilo dela já quebrado pelo Supremo Tribunal Federal através do ministro Alexandre de Moraes, para saber se tem recurso público dela dentro dessas redes de fake news bolsonaristas. Então é isso, está alguém dizendo, Carla Zambelli, picareta das fake news. É exatamente isso. E dona dos robôs. Tem que saber como é que os robôs são pagos. E aí é que está entrando o papel do ministro Alexandre de Moraes naquele inquérito das fake news. Então é isso, nós estamos discutindo também um projeto de lei para poder não permitir fake news. E aí os bolsonaristas, eles são meio atrevidos, né? E réus confessam. Eles vão no microfone e falam: isso é contra a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa não é fazer fake news, não.
só mesmo na cabeça de um bolsonarista, né, pessoal? Pessoal, então, um grande abraço para vocês. Vou trazer o Lulinha aqui para despedir de novo da turma, nos dar um bom astral para todos nós. Desejar a vocês também aí uma boa quinta-feira. Amanhã estamos juntos, também na sexta, e vamos vencer esse genocídio bolsonarista e vamos fazer um Brasil melhor. Deixa eu só terminar dizendo uma boa notícia também. Estamos elaborando um programa do PT junto com a esquerda para apresentar ao povo brasileiro, mostrando como sair da crise da pandemia, como sair da crise da economia, como dividir renda e como fazer o Brasil crescer. Ou seja, orientar o crescimento do Brasil exatamente o inverso do que tem feito o ultraliberalismo do Bolsonaro e do Paulo Guedes, que tem levado o Brasil a uma situação muito ruim, como eu disse a vocês, metade do povo brasileiro sem nenhuma condição de mão de obra, metade do povo brasileiro desempregado. Então isso é o resultado do que o Bolsonaro está conseguindo, infelizmente, no Brasil. Desemprego em massa, aumento de miséria, fins de programa social, corrupção elevada à enésima potência, milícias dominando o Palácio do Planalto, crimes contra a democracia, crime contra a soberania nacional. Isso é o resumo do bolsonarismo. Fora Bolsonaro! Grande abraço, pessoal. Impeachment já. Sempre na luta. Grande abraço para vocês. Obrigado, Terezinha Silva. Grande abraço. É isso aí.